lei de improbidade tem vários limites no que diz respeito à aplicação das sanções. Veja comigo nesta aula. A sanção da perda da função pública, por exemplo, nos casos de enriquecimento ilícito e lesão ao erário. E por que ele fala nos casos de enriquecimento ilícito e lesão ao erário? Porque são essas as duas formas de perda da função pública. Ofensa a princípios não perde a função, lembra? Ofensa a princípios, lesão a princípios não perde a função pública. Então a lei ela foi redundante, nem precisava falar, porque são só nos casos de enriquecimento ilícito e de lesão ao erário que se aplica a perda da função pública. Mas o legislador quis assim, então vamos lá. A perda da função pública nas hipóteses em que o diploma legal admite enriquecimento ilícito e lesão ao erário, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza. Essa é a regra. Então, por exemplo, se o agente ímprobo era prefeito na época do fato e na sentença ali, né, na hora de dar a pena, ele é deputado, ele é senador, ele é governador, ele não está mais no cargo de prefeito, não é mais vínculo de mesma qualidade e natureza, pela lei ele não poderia perder a função pública. Essa é a regra. A regra é perda da função pública, apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza. Essa é a regra. E a exceção? No caso do artigo 9º, que é a mais grave, e é só no caso do artigo 9º, enriquecimento ilícito, em caráter excepcional, portanto, exceção, o juiz pode estender a perda da função pública para os outros vínculos, desde que ele considere as circunstâncias e a gravidade do caso. Circunstâncias do caso e a gravidade da infração, para ser mais objetivo. Essa pergunta caiu este ano, né? Caiu para Delta São Paulo 2022. 2022 caiu essa pergunta. No ano de 2022, no último concurso, foi perguntada. Tá bem? E aí, a multa pode ser aumentada até o dobro se a situação econômica do réu recomendar. Se o juiz falar, não, esse réu é muito rico, né? E aí isso aqui não faz nem cócega, isso aqui é troco de pinga, troco de boteco para ele. Então eu vou dobrar a multa. É o máximo que a multa pode chegar. Até o dobro, se em razão da situação econômica do réu, o juiz entender que o valor é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. O que é isso? O princípio do desestímulo. Doer no bolso para que o ato não se repita. Então, se o juiz entende que o valor da multa é muito pequeno, o valor da multa ele é ineficaz, esse é o termo que a lei usa, né? Ele é ineficaz, não vai gerar desestímulo nenhum, ele pode dobrar, pode aumentar até o dobro, beleza? E se a responsabilização for de empresa, pessoa jurídica, o juiz tem que analisar as consequências da sua decisão. Está lá no parágrafo 3º. Na responsabilização da PJ, da pessoa jurídica, devem ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo que a empresa continue mantendo as suas atividades. Basicamente é o seguinte: vai punir a empresa? Tudo bem. Mas os empregados, em regra, não tem nada a ver com isso. Os fornecedores, os consumidores, em regra, não tem nada a ver com isso. Então, o juiz, ao responsabilizar uma pessoa jurídica, ele tem que olhar para esse lado. Ele tem que olhar para os efeitos econômicos e sociais das sanções, para que a empresa não fique quebrada, inviabilizada, e aí muita gente vai ser mandada embora, vai ter um monte de calote. O que foi um mal feito vai gerar uma consequência social enorme. E o legislador diz: olha, magistrado, olha, juiz, juíza, olhe, considere os efeitos econômicos e sociais das sanções. Porque a empresa tem que ser punida, ok, mas devem ser mantidas as suas atividades. Tá bem? Outra coisa que é o parágrafo 4º, que diz respeito à sanção, à consequência, à punição de proibição de contratação com o poder público, que tem essa modalidade sancionatória. Pune lá uma empresa, pune lá alguém e fala: você está proibido de contratar com o poder público. Essa proibição, em regra,
é do ente público lesado, né? É do ente público lesado. Então, se o problema foi no município de São Paulo, o ímprobo vai ficar proibido de contratar com o município de São Paulo. E com os outros? E com os outros municípios? E com o Estado? Os outros estados? E com a União? Aí vem o parágrafo 4º e fala: em caráter excepcional, como exceção, e desde que os motivos sejam relevantes e justificados, a sanção de proibição de contratar pode extrapolar o ente público lesado. Mais uma vez, observados os impactos econômicos e sociais das sanções. Para quê? Para preservar a função social da pessoa jurídica. Para preservar a função social da pessoa jurídica. Tá bem? Então, em caráter excepcional, por motivos relevantes, o juiz pode falar: olha, o problema foi em São Paulo, mas eu estou estendendo a proibição de contratar com o poder público para todos os municípios do estado de São Paulo. Pode. Em caráter excepcional, sim, como exceção, não como regra. Como exceção, e aí, observando novamente, volto a dizer, os impactos sociais e econômicos das sanções para preservar a empresa, para preservar a função social da pessoa jurídica. O que é função social? É o papel que a empresa desempenha na sociedade, gerando empregos, gerando renda, empregos diretos, indiretos, comprando, vendendo, tudo isso. Ainda, se for uma ofensa pequena, uma ofensa menor aos bens jurídicos tutelados, até porque o STJ ele não vem aceitando o princípio da insignificância na improbidade, depois de idas e vindas, os últimos julgados têm dito assim: olha, não tem insignificância porque não tem meia violação de princípio, não tem improbidade pequena. Improbidade é improbidade. Mas existem improbidades cujas ofensas são menores. Não tem? Tem. Menor ofensa. Você tem ali problemas, por exemplo, relacionados a um tanque de combustível. Apesar da gasolina não estar aquelas coisas de barata, tá cara, mas um tanque de gasolina, esses dias eu abasteci o carro, paguei R$ 250. É uma menor ofensa? É, eu acredito que sim, é um tanque. Teve um problema lá, o cara abasteceu e tal, pôs gasolina da prefeitura no carro próprio, enfim, tá errado, ninguém discute. Ninguém discute. Tá absurdamente errado, tudo bem. Mas é uma ofensa menor, não é? É. É diferente a pessoa colocar um tanque de combustível no carro comparando com desvio de milhões, comparando com paraíso fiscal e dilapidação do patrimônio público. Claro que é diferente, você sabe disso. Então, nesses casos, o juiz pode aplicar somente a multa. Somente a multa. Tá bom? Claro, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores. Então, nesse caso do tanque de combustível, foi 250? Você vai devolver os 250 e vai pagar 250 de multa. Tudo atualizado, corrigido, etc. O que é isso? Ressarcimento do dano, os 250, que não é, foi o prejuízo, e mais a multa no equivalente desse valor, mais 250 da multa. Beleza? Essa é uma possibilidade que está no parágrafo 5º. E se a pessoa, né, condenada já tiver ressarcido o dano em outras instâncias, relativamente aos mesmos fatos, a lei autoriza que o que pagou em outro lugar seja abatido aqui, seja deduzido aqui. Vou ler o dispositivo. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano deverá deduzir o ressarcimento ocorrido em outras instâncias. Claro que tenha por objeto os mesmos fatos. É natural, né? Se a pessoa já devolveu lá no administrativo o tanque de gasolina, ela não precisa devolver de novo aqui na lei de improbidade. Não parece óbvio? Porque se são os mesmos fatos, evidentemente que já devolveu, está devolvido. O que é isso? É o princípio do non bis in idem, de não ser punido duas vezes pela mesma situação. Pela mesma situação. Tá bom? E a proibição de contratar deve ser registrada no SEIS, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. Aí, claro, ele fala observadas as limitações territoriais da decisão judicial, que é o que nós falamos no slide anterior, no parágrafo 4º.
aquela questão de extrapolar ou não o ente público lesado. Como regra, não. Como exceção, aí o juiz tem que fundamentar, lembrando, né, que preservando a função social da pessoa jurídica. Tá bom? É isso que diz o parágrafo 8º. É só ler o parágrafo 8º junto com o parágrafo 4º, que não fica nenhuma dúvida, é bem claro em relação a isso. E agora a gente fala o seguinte, ó, as sanções do artigo 12, todos esses parágrafos são do artigo 12, só podem ser executadas e implementadas depois do trânsito em julgado da sentença. A sentença condenou, aplicou e tal, tem que esperar o trânsito em julgado para aplicar as sanções. Isso já caiu em prova em 2022. Já caiu em prova a execução após o trânsito em julgado. Mas tem uma pegadinha aí. A contagem da suspensão dos direitos políticos começa lá na decisão colegiada. Onde que eu tenho decisão colegiada? No tribunal. Engraçado, né? Por que isso? Porque é assim, porque é a lei. Se eu só posso executar depois do trânsito, a sanção dos direitos políticos começa lá na decisão colegiada? Pois é. É a lei do Brasil. É isso que está na lei, tá bom? Então, as penas só podem ser executadas depois do trânsito, mas a suspensão dos direitos políticos conta retroativamente desde a decisão colegiada, desde o momento em que o tribunal julga até o trânsito em julgado. É assim que está na lei. Inquérito civil, que é a apuração do Ministério Público, pessoal. Isso aqui é interessante. O Ministério Público ele tem instrumentos investigatórios. Então, para apurar qualquer ilícito, a requerimento da autoridade administrativa ou mediante representação, o Ministério Público pode instaurar inquérito civil ou procedimento assemelhado. E ainda requisitar o IP, requisitar o inquérito policial. Por isso que eu trago esse artigo para você. Você que é futuro policial civil, futura policial civil, além do inquérito que o Ministério Público requisita, o Ministério Público não instaura inquérito. O Ministério Público requisita, ele determina a instauração do inquérito. Ele pode, como Ministério Público, requisitar o inquérito, instaurar, perdão, o inquérito civil. Então, cuidado, ele requisita o inquérito policial, o delegado, e instaura, ele mesmo instaura um inquérito civil ou procedimento assemelhado. Professor, então vamos cuidar das palavras. Ministério Público instaura inquérito policial? Não. Não. Ele requisita inquérito policial. Quem instaura inquérito policial é delegado de polícia. O Ministério Público instaura inquérito civil ou um procedimento semelhante. Tá bom? E nesta apuração, olha só que interessante, a lei dá ao investigado oportunidade de manifestação por escrito e juntada de documentos. Então aqui eu tenho a possibilidade do investigado se manifestar e juntar documentos. Para quê? Para comprovar as alegações e auxiliar na elucidação dos fatos. Tá bem? Algo que você não pode esquecer é que a instauração do inquérito civil ou do processo similar, procedimento similar, suspende o prazo prescricional por até 180 dias. O que é suspende? É o pause. É o botão pause. Está correndo a prescrição, instaurou o inquérito civil. Pausou. Pausa a prescrição, que é o prazo que o Estado tem de punir, por no máximo por até 180 dias. E depois, deu 180 dias, play. Play no quê? Play na prescrição. A prescrição recomeça a correr após a conclusão ou quando esgotado o prazo de suspensão. Então, o suspende é o pause. Tá? E aí, deu 180 dias, play, recomeça a correr. Qual é o prazo do inquérito civil? 365 dias, mas pode ser prorrogado uma vez por igual período. Só que aí tem que fundamentar, o Ministério Público tem que fundamentar e submeter ao órgão de revisão interna. Tá bom? Ao órgão de revisão interna.
No âmbito federal, são as câmaras de revisão do Ministério Público da União, câmaras de coordenação e revisão. No âmbito do Ministério Público ou dos Ministérios Públicos dos Estados, também tem lá na Procuradoria de Justiça os órgãos revisionais. Mas o prazo é 365 dias, prorroga uma vez por igual período, fundamentadamente e mediante revisão de instância, revisão interna, revisão no âmbito do próprio Ministério Público. Para terminar, encerrado o prazo do inquérito civil, o Ministério Público deve propor a ação no prazo de 30 dias, se não for arquivar o inquérito. Se ele achar que não tem irregularidade nenhuma, ele promove o arquivamento. Mas se tiver problema, se tiver ato de improbidade, se o Ministério Público for propor a ação, o prazo é de 30 dias. Beleza? O prazo é de 30 dias. Seguimos na próxima aula. Até já.